Graças e paz, irmãos. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 66. Vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. Ansiosos esperamos a tua vinda. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 1, versículo 66. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados. Graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Amém. Sempre que eu leio esse primeiro texto, esse primeiro capítulo de Lucas, eu penso em como a gente pode aguardar, ou como nós estamos aguardando, a segunda vinda de Cristo, que nós acabamos de cantar aqui. Eu penso isso porque esse primeiro capítulo fala de coisas que antecederam imediatamente a primeira vinda de Cristo. Apesar de estar aqui no Novo Testamento, essa parte do Evangelho ela ainda faz parte do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ele começa propriamente quando Jesus chega, que vai acontecer no capítulo 2 aqui de Lucas. Tudo que a gente vê nesse primeiro capítulo está apontando para essa chegada que ainda vai acontecer. É por isso que quando eu olho para esse capítulo, percebendo aqui como que esse povo estava, o que eles estavam fazendo às vésperas da chegada do Messias, eu fico me perguntando como nós estamos nos preparando, ou como eu estou me preparando, para a segunda vinda desse mesmo Messias. E a resposta que a palavra de Deus me dá é que eu não me preparo, eu sou preparado pelo Espírito Santo. A segunda vinda de Cristo é um casamento onde o noivo é que prepara a noiva para a cerimônia. É o próprio Cristo que nos coloca neste caminho de santidade e nos prepara para a sua vinda. Assim como esse povo aqui, na primeira vinda de Cristo, ele foi encontrado fazendo aquilo que eles sempre fizeram, cultuando a Deus no templo, vivendo uma vida de devoção e fé, porque isso era o que eles eram, o povo eleito de Deus. A vinda do Messias não é mérito deste povo, mas cumprimento das promessas de Deus para Abraão, Isaque, Jacó, os pais, para Davi, de por meio da sua descendência abençoar todas as famílias da terra. Esse povo, assim como nós, ele é totalmente dependente da graça e da misericórdia de Deus. E é assim que nós aguardamos a segunda vinda de Cristo. Então que o Senhor use essa mensagem para me lembrar e para te lembrar da nossa identidade como povo de Deus que nós já somos e da nossa eleição em Cristo Jesus, para que a gente possa viver todos os dias como este povo de Deus que nós já somos. Amém? Esse texto que a gente acaba de ler aqui, ele está apresentando um cântico profético do pai de João Batista, Zacarias, após ele ter sido curado de uma
mudez temporária, Zacarias aqui é cheio do Espírito Santo e é usado para profetizar. O Evangelho de Lucas, em conjunto com Atos dos Apóstolos, ele é conhecido como o Evangelho do Espírito Santo, porque várias e várias pessoas são cheios, preenchidos pelo Espírito Santo no decorrer da narrativa de Lucas e Atos. E aqui, logo no primeiro capítulo, a gente vê no versículo 41, Isabel sendo cheia do Espírito Santo, e aqui nesse texto que nós lemos, o seu esposo Zacarias. E é interessante que Lucas nos mostra que aqueles que estão sendo cheios do Espírito Santo, eles começam a ter uma visão clara, plena, daquelas coisas, daqueles milagres que estão acontecendo ali com eles. Isabel, ela reconhece, cheia do Espírito Santo, que Maria é a mãe do Messias. E Zacarias reconhece aqui que a era messiânica é chegada e que o filho dele, João, vai ser o precursor do Messias, vai ser o profeta que vai preparar o povo para a chegada do Senhor. E, na verdade, meus irmãos, o próprio fato dessas pessoas estarem sendo cheias do Espírito Santo já é um sinal de que a era messiânica chegou. O profeta Joel, por exemplo, ele havia profetizado que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E isso não significa que todas as pessoas do mundo vão ser cheias do Espírito Santo nos últimos dias. Significa que o Espírito seria derramado sem distinção, tanto sobre pessoas jovens, pessoas idosas, pessoas livres, pessoas escravizadas, não sobre indivíduos específicos. O apóstolo Pedro, inclusive, vai citar essa profecia de Joel quando os discípulos são cheios do Espírito Santo, em Atos, capítulo 2. Mas o que são esses últimos dias da profecia de Joel? E o que é essa era messiânica que os profetas anunciaram? E para a gente poder responder essa pergunta, a gente precisa voltar no início de tudo. Quando Deus criou o primeiro casal humano e os colocou em um jardim paradisíaco, para que ali o ser humano cultivasse aquela boa criação de Deus. Deus cria uma família humana, Adão e Eva, e separa essa família para habitar em uma terra santa, o jardim do Éden. Um povo santo em uma terra santa. E lá eles vão cultivar a criação para a glória de Deus, cultuar a Deus, obedecendo a sua vontade. Eles são uma família santa, numa terra santa, debaixo da bênção de Deus, do favor de Deus e do governo de Deus. Mas a gente sabe que esse casal humano, ele se rebelou contra Deus. Ele desistiu de ser aquilo que Deus o havia separado para ser e por isso ele foi expulso dessa terra santa, desse paraíso de Deus. Então, após essa deserção humana, o mundo bom de Deus começa a se tornar o mundo caótico dos homens, com morte, injustiças, guerras e todo tipo de maldade. Tudo isso começa a se alastrar pela terra, a partir da primeira desobediência, começa a tomar o mundo, parecendo até que Deus havia desistido da humanidade, que a humanidade agora está por sua própria conta. Mas apesar de todo este mal, o Senhor, Ele não desistiu da humanidade, glória a Deus por isso. O Senhor estava conduzindo um plano de resgate do ser humano desde que ele se perdeu. E a eleição do povo de Israel faz parte deste plano. A separação de Israel como um povo santo faz parte da história de redenção de toda a humanidade e é por isso que ela é importante para nós. O que Deus fez com o povo de Israel é muito parecido com aquilo que ele fez no Jardim do Éden. Deus separa um povo dentre todos os povos da terra para ser exclusivamente seu. E coloca esse povo em uma terra para que ali eles possam adorar a Deus e cultuá-lo, cultivando a sua glória entre as nações. A eleição do povo de Israel como uma nação santa, um povo feliz, cujo Deus é o Senhor, tinha o propósito de anunciar ao mundo a reconciliação de Deus com o ser humano caído. Israel deveria ser uma cidade edificada sobre um monte. Os outros povos deveriam olhar para o povo de Israel e ali ver o paraíso de Deus e ser atraídos pela luz do favor de Deus que estava sobre aquele povo. Aqueles que estavam em trevas, e a Bíblia usa essa linguagem para falar daqueles que estão longe da presença de Deus, eles deveriam olhar para a nação de Israel, para o povo eleito de Deus, e ali ver a luz do Senhor, ver o sol nascendo, o sol das alturas, nascendo no meio das trevas e trazendo luz ao mundo. A eleição de Israel significa, então, esperança para o mundo todo.
no meio do caos do mundo, o mundo poderia encontrar Israel, algo que a Bíblia vai chamar de Shalom. Shalom é paz, é ausência de medo, é prosperidade. Shalom é a condição abençoada daquele que está debaixo do favor de Deus. E a gente vê isso no Antigo Testamento. A gente vê os povos vindo buscar essa bênção em Israel. Ruth, Raabe, Naamã e vários outros que a gente poderia citar aqui. Mas a gente sabe que o povo de Israel, assim como os nossos pais, Adão e Eva, também desertaram da sua função. Eles também se corromperam e por isso foram castigados com o exílio. Foram tirados da terra santa e foram submetidos a governos pagãos, reis e governantes que não temiam a Deus. O povo santo de Deus, Israel, por causa do seu pecado, viu a profanação da terra santa. Uma das cenas mais tristes dessa profanação, que não está registrado na Bíblia, mas a gente sabe por outros materiais não canônicos, foi quando o rei Antíoco IV, que se denominava Epifânio, uma aparição de Deus, ele levantou uma estátua de Zeus e sacrificou um porco, um animal impuro, no próprio pátio do templo em Jerusalém. Essa é a condição que o povo de Israel se encontra quando aqui Zacarias vai profetizar esse cântico que nós acabamos de ler, falando da restauração do povo de Deus e da chegada do Messias, né? Em tempos amargos, a notícia boa parece que fica mais doce ainda, né? Porque de todas as épocas do povo de Israel, o período em que ele chega mais perto de ser o povo de Deus, na terra de Deus, debaixo da bênção e do governo de Deus, foi durante o reinado do rei Davi, um rei segundo o coração de Deus. Davi foi um rei submisso ao Senhor, um homem de Deus que falhou sim, mas mesmo quando falhava, ele reconhecia publicamente o seu pecado, se arrependia publicamente. Um rei por meio do qual Deus reinava sobre o seu povo. Um rei que entendia que o reino não era dele, que o povo não era dele, que ele não ditava as regras, mas o Senhor era o pastor de Israel. Escreveu um salmo sobre isso. A sua lei era a fonte de paz e prosperidade para o povo. E havia várias promessas, como no Salmo 2 ou no Salmo 72, de que um dia, da linhagem de Davi, surgiria um rei que restauraria a sorte de Israel. Um rei que dominaria de mar a mar, um rei que teria autoridade sobre todas as nações, uma rocha indica um governo sólido, um governo perene, que de Israel tomaria o mundo todo. E é deste rei messiânico que Zacarias está falando aqui neste cântico que nós lemos. O cântico começa louvando ao Senhor porque visitou o seu povo. E esse termo é um termo que a Bíblia utiliza para falar da intervenção divina no sofrimento do seu povo, como aconteceu, por exemplo, em Sodoma e Gomorra, ou no Egito, na época do Êxodo, quando Deus ouviu o clamor do povo, percebeu as injustiças, o mal que era feito contra eles e aplicou juízo sobre os opressores e libertou os justos. Zacarias está prevendo algo assim, como as intervenções de Deus no Antigo Testamento. E é isso que os injustiçados esperam, né? Uma intervenção do justo juiz, desfazendo as injustiças do mundo, aplicando punição àqueles crimes impunes e salvando os desamparados. E o cântico continua falando, então, que este livramento, essa intervenção divina, essa visitação, ela será operada a partir da casa de Davi, da linhagem de Davi. E nós sabemos que ele está falando do descendente de Davi, do filho de Davi, Jesus Cristo. E que essa salvação que está por vir é o cumprimento das promessas feitas no passado. Chegou o tempo de se cumprir as profecias sobre a era messiânica. E essas profecias falam da salvação do povo das mãos do seu inimigo, para que o povo pudesse servir a Deus livremente, sem medo, em santidade e justiça. Basicamente, a era messiânica é a esperança do povo de voltar a ser o povo de Deus, na terra de Deus, debaixo da bênção e do governo de Deus, governado por um rei temente a Deus e abençoado por ele,
da linhagem de Davi. A esperança do povo é voltar a ser o povo de Deus, na terra de Deus, debaixo da bênção e do governo de Deus. E a continuação da profecia de Zacarias aqui, a parte 2, mostra que essa esperança não é uma esperança para um futuro distante aqui, mas que ela já começou a se cumprir. Zacarias se volta para o menino, seu filho, que acabou de ser circuncidado, e diz que ele será o profeta que vai preparar o povo para a chegada desta era. A chegada de João é como a chegada do pajem antes da noiva, né? É a chegada de um arauto que anuncia a chegada de um rei. Mas o ministério de João não é apenas anunciar ao povo como um arauto aquele que vem após ele, mas preparar o povo para a sua chegada. Como no Antigo Testamento, o povo, o arraial, tudo era purificado, santificado para a visita do Senhor. Aqui, João tem o ministério de levar o povo a um relacionamento. Conhecimento, aqui nesse texto, tem a ver com relacionamento com essa salvação que está por vir, por meio do arrependimento e do perdão de seus pecados. Por mais que as palavras de João no seu ministério vão ser bem ásperas, né? Raça de víboras, o machado está posto à raiz das árvores. A função de João não é condenar, mas levar a consciência de pecados, levar o povo à consciência de pecados e ao arrependimento, para que o povo de Deus viva o propósito de Deus para ele. Presta atenção, não basta uma libertação externa dos seus inimigos, e não basta apenas que o rei seja temente a Deus, é necessário uma transformação interna, é necessário que o povo seja um povo de Deus, debaixo do governo de Deus. Deixa eu fazer uma aplicação aqui que pode ser polêmica. Não basta você votar em algum candidato, vem aí 2026 e o Brasil será do Senhor Jesus. As pessoas do Brasil precisam ser do Senhor Jesus. A gente precisa levar o Brasil à consciência de pecados, e de arrependimento e de salvação em Cristo Jesus, se a gente quer que o nosso país seja do Senhor. Brasil, não basta que o Brasil seja liberto dos inimigos da igreja, e nem que a gente tenha um governante temente a Deus. É preciso uma transformação interna. A gente consegue sim extrair isso daqui a partir desse texto. É necessário que o povo de Deus seja povo de Deus, debaixo do governo de Deus. Os inimigos políticos, os opressores, não são o único problema do povo e nem são o maior problema deles. O maior problema são os pecados do próprio povo. A sua frieza espiritual, o culto corrompido dos sacerdotes, a religião hipócrita que futuramente vai rejeitar o próprio Messias e sentenciar à morte por inveja o próprio Filho de Deus, irmãos. Eu me lembrei agora de uma fala do John Piper, né? Que perguntaram para ele por que ele não falava muito sobre política. E ele disse assim: primeiro, porque tem pessoas mais competentes do que eu para falar sobre esse assunto. E segundo, porque a igreja de Cristo é forte sobre qualquer governo. A igreja de Cristo é forte sobre qualquer governo. Eu prefiro fortalecer a igreja de Cristo, porque se ela for forte, ela será forte sobre governo comunista, capitalista, sobre qualquer tipo de governo. João não vai ser um líder preparando um exército para a chegada de um líder militar para fazer uma conquista por meio da guerra. João está preparando um povo santo para a chegada do Deus encarnado. João está preparando um povo que seja luz para a chegada da luz, para que aqueles que estão nas trevas vejam a luz e vão para a luz, ao invés de ficarem nas trevas. O trabalho de João é santificar um povo para a chegada do Deus encarnado, para uma visitação de Deus. João está lembrando o povo de Deus de que eles são povo de Deus, preparando os seus corações para a chegada daquele que os guiará para o caminho da paz, para o caminho da shalom. Não uma shalom externa apenas, não somente a ausência de guerras, mas a verdadeira comunhão interna com Deus, a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guarda as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. A paz
no meio do caos do mundo. E o texto termina então no versículo 80, já com o desenvolvimento de João, o filho de Zacarias, crescendo e se fortalecendo no Espírito para a sua futura manifestação pública ao povo de Israel. A celebração deste cântico, do Benedictus, sim, é conhecido esse cântico de Zacarias, é a celebração da chegada do Messias e da redenção do povo de Israel. Mas não apenas de uma redenção dos seus inimigos, mas também e principalmente de seus pecados. E pela fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos participantes de todas essas bênçãos. Fomos feitos em Cristo povo de Deus, pela fé. Por meio de Cristo, nós somos uma parte de uma nova criação, onde não uma etnia específica, mas toda a terra, com pessoas de toda língua, tribo, raça e nação, será para sempre povo de Deus, debaixo da bênção e do governo de Deus, na terra de Deus, governado por Deus. Nós já somos em Cristo uma parte dessa era vindoura. Nós recebemos em Cristo perdão dos nossos pecados e vivemos a experiência dessa poderosa salvação da qual Zacarias está falando nesse cântico aqui. Mas quanto ao juízo final dos inimigos de Deus, que aqui também fala, isso é algo reservado para o futuro. E nós devemos ser gratos por isso, porque nós éramos inimigos de Deus. E se Deus já tivesse executado o juízo, talvez nós estivéssemos entre os condenados. Que bom que Deus é paciente. Pedro fala isso, que bom que Deus retarda o seu juízo, a sua mão de punição, para que, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem à consciência da salvação, que todos cheguem à vida eterna. Portanto, a gente já vive essa vida messiânica, esta era messiânica, mas não em sua plenitude. A gente já não anda mais em trevas. Em Cristo, nós vivemos já sob a luz da graça de Deus, mas temos esperança de um dia nós desfrutarmos plenamente dessa graça em novos céus e nova terra. Maranata, como nós cantamos aqui. E como povo de Deus, nós somos chamados também a ser luz do mundo. Somos chamados a ser luz da luz, uma cidade edificada sobre o monte, testemunhando ao mundo a reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo, vivendo como reconciliados, vivendo sob a bênção e o governo de Deus, no poder do Espírito Santo, povo de Deus, sob o governo de Deus, sob a bênção de Deus, no poder do Espírito Santo. O que este cântico de Zacarias deve nos lembrar aqui é que nós somos povos de Deus e filhos da luz, mesmo vivendo nas trevas dessa era. Somos povo de Deus, chamado para ser uma cidade sobre o monte, e então um sinal de esperança para o mundo. Nós, a igreja do Senhor, devemos ser um lugar onde os povos encontrem um refúgio do caos do mundo, não por nossa causa, mas porque somos o lugar onde eles encontrarão a luz de Cristo. E eu não estou dizendo que estas paredes são o lugar onde os povos encontram a luz de Cristo. Eu estou dizendo que nós somos o lugar onde eles encontrarão a luz de Cristo. Nós somos a casa de Deus. Portanto, irmãos, sejamos um povo que ouve a mensagem profética da palavra de Deus, tanto nas pregações aqui, de domingo após domingo, como na nossa leitura devocional das Escrituras, e que se arrepende constantemente diante de Deus. Nós estamos aguardando sua visitação, e nós já vivemos a sua visitação. E é assim que nós nos preparamos para essa visitação, nos santificando. É assim que nós testemunhamos da visitação, sendo um povo santo, um povo diante do Senhor, um povo que já se lavou sim nas águas do batismo, mas que continua se lavando todos os dias pela lavagem purificadora da palavra de Deus. Que sejamos um povo que se prepara para viver no reino eterno de Cristo, aqui, vivendo sob esse governo, sobre esse reino aqui nesta era. Que sejamos um povo que se permite ser lapidado, purificado, preparado e guiado
pelo Espírito Santo no caminho da Shalom, da paz de Deus. Cristo é o nosso paraíso. Cristo é o nosso paraíso. Em Cristo nós servimos a Deus sem medo dos nossos inimigos. Cristo é o nosso sol nascente das alturas. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cristo é o nosso Rei, é aquele a quem nós nos sujeitamos. Cristo é o filho de Davi, é o filho de Abraão prometido, e nós somos extremamente privilegiados. A gente não tem essa consciência do quanto somos privilegiados por viver esta nova aliança de Deus com seu povo, que muitos profetas e justos, diz o Senhor Jesus, do passado desejaram viver, e nós estamos vivendo. Que sejamos um povo que louva e bendiz o Senhor, o nosso Deus, que visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação por meio de seu Filho Jesus. A Ele a glória, a Ele a honra, todo louvor para sempre. Amém? Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por sua bondade e misericórdia. Quem somos nós para sermos chamados filhos de Deus? Quem somos nós para sermos chamados povo eleito, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus? Quem somos nós para ser chamados de carvalhos de justiça? E o Senhor nos encontrou na nossa pequenez, na nossa insignificância. O Senhor nos encontrou, ó Deus, na nossa pobreza e nos fez povo eleito de Deus, a fim de nós proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou, daquele que nos elegeu, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem somos nós, ó Deus, para nessa madrugada do pecado já poder ver os raios do sol nascente das alturas, poder olhar e já contemplar o vislumbre do dia que está nascendo para nunca mais anoitecer? Quem somos nós para ser uma parte da era eterna, do reino messiânico sobre toda a terra, onde os reis trarão as suas riquezas e depositarão aos pés do Cordeiro? Quem somos nós, Deus? Mas diante desse vislumbre, que os nossos olhos se abram, que nós não troquemos isso por nada, que a gente não milite mais por nada a não ser pela causa de Cristo e o seu reino e a expansão da sua luz. A sua luz, como nós cantamos ontem no ensaio, brilha, brilha, brilha em nós, Senhor Jesus, a sua luz poderosa, para que o mundo veja uma cidade, para que o mundo veja um refúgio, para que o mundo veja luz e venha para debaixo da luz do favor de Deus. Que o Senhor sobre nós resplandeça o seu rosto e tenha misericórdia de nós e nos traga paz, como diz a bênção araônica. Nós estamos debaixo dessa bênção. O Senhor volta constantemente para nós o seu rosto. O Senhor está voltado com o seu rosto para nós agora, nesta manhã, Senhor, para este povo aqui em Nova Odessa. Isso é muita bondade, é inacreditável. Nós só concebemos isso pela fé. Então, Senhor, que nessa manhã todo o teu povo saia com essa consciência: somos povo de Deus. Nos purificamos não para ser alguma coisa, nos purificamos porque nós já somos. Deus visitou e redimiu o seu povo, Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós e nós estamos com Ele por Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por este culto. Que o Senhor possa dar um bom domingo de descanso para todos aqui e que a gente reúna-se novamente aqui à noite para continuar louvando e glorificando, Senhor, o teu nome. E aqueles que já vão para casa, não estarão aqui à noite, que o Senhor possa dar uma ótima semana para esses irmãos e irmãs e eles possam sair para ser luz da luz e preparar o caminho para a luz plena que está chegando, para a glória do teu santo nome, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vá em paz, uma ótima semana.